Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vou falar sobre residual de nitrogênio da cultura da soja e o impacto disso na adubação da cultura posterior de hortaliça. Se você não é inscrito aqui no Horta Online, se inscreva, deixe seu like na confiança e compartilhe esse vídeo com seus amigos aí no grupo do WhatsApp para que ele alcance mais pessoas. E após a vinheta, confira. Eu tenho ouvido muito aí nas minhas visitas e conversas com técnicos a questão sobre reduzir a adubação nitrogenada quando a hortaliça é cultivada após a soja, em função do residual de nitrogênio que essa cultura pode deixar. A soja é uma leguminosa e que tem capacidade de fixar mais de 300 kg de nitrogênio atmosférico. Então, por meio da associação com o Bradyrhizobio japônico, principalmente, né, bactérias aí do gênero Bradyrhizobio japônico e outras, a soja vai fixar nitrogênio do ar e isso é um ponto muito importante de sucesso da cultura. O que posso dizer assim que em grande parte viabiliza a cultura foi o sucesso do estabelecimento da eficiência dessa parceria entre bactérias do gênero Bradyrhizobio e soja. De forma que a adubação nitrogenada na maioria dos sistemas de produção de soja é dispensada. A gente tem situações específicas em que haveria resposta. E grandes quantidades de nitrogênio podem ser fixadas. No entanto, sojas de alta produtividade também vão exportar muito nitrogênio. Vamos lembrar que a soja é o principal vegetal, o principal grão, vamos dizer, que tem função de produzir proteína. E a proteína, alto teor de proteína, significa que aquele grão de soja tem alto teor, alto conteúdo de nitrogênio. Ou seja, a soja fixa, mas sojas de alta produção também exportam. E será que, em função dessa alta exportação, a soja sempre vai deixar um residual alto de nitrogênio no solo? No nosso departamento técnico de consultoria, nós assessoramos diversas áreas de soja que precedem aí as culturas de batata, de cebola, de tomate industrial, de milho doce e outras culturas que nós trabalhamos aí Brasil afora. E nós gostamos muito de avaliar qual a variedade e qual a produtividade que o produtor está tendo na área para realmente saber se haverá ou não haverá saldo positivo de nitrogênio no solo após o cultivo da soja. Então, eu devo ou não devo reduzir, devo ou não devo contar com esse residual de nitrogênio? Um dos pontos importantes é a variedade de soja que você está utilizando. Tem variedades que elas têm um ciclo muito precoce e se o ambiente estiver favorecendo uma alta produtividade, pode até ser, alguns estudos mostram que esse balanço é negativo. Então, se você tiver uma determinada produtividade limite, que a gente estuda para cada variedade de soja, cada região, a partir dali o balanço é negativo. O que quer dizer isso? Que a soja fixou muito nitrogênio, mas ela exportou tanto que os grãos que ela consumiu tudo aquilo que ela fixou e até um pouquinho do que tinha no solo. E não necessariamente o solo ficou mais rico em nitrogênio após esse cultivo da soja. Então seria um erro nesse cenário reduzir a adubação nitrogenada. De outra forma, existem algumas situações de produtividade médias ou baixas, ou variedades de soja com alta afinidade com a bactéria fixadora de nitrogênio, cultivada em ambientes muito favoráveis a essa interação e atividade da fixação, que elas acabam acumulando muito mais nitrogênio na sua biomassa do que aquilo que seria exportado com os grãos, e aí sim deixando um residual interessante de nitrogênio que pode ser contabilizado lá nos programas de adubação do futuro. Então, diversos técnicos aí que já fizeram cursos com a gente, algum treinamento, o pessoal que a gente assessora aí nas fazendas, a gente sempre pergunta muito assim, olha, o que é a cultura anterior, qual era a variedade, qual a produtividade que você obteve na área.
para a gente realmente jogar nos modelos que a gente desenvolveu. E nesses modelos, um ponto importante, tem ali a variedade, o grupo de maturação desta variedade. E para alguns materiais, nós determinamos com alguns estudos o quanto que a soja consegue ter no seu conteúdo total, ou seja, nas suas folhas, nos seus ramos, seus galhos, e lá nos grãos, nas vagens, quanto que ela tem de nitrogênio. E fazendo um balanço de massa e entender o quanto daquele nitrogênio que realmente é exportado, o quanto fica no solo, quanto fica no solo, o quanto que eu posso considerar para a cultura posterior. Tá? Então é um assunto aqui no nosso departamento de assessoria, nós trabalhamos com bastante afinco aí, com bastante dedicação, para que consigamos então fazer um manejo de nitrogênio mais perfeito. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar e questionar sobre uma questão relacionada à variedade. Eu estou aqui na nossa estação experimental de Minas Gerais e eu vou me afastar um pouquinho aqui para você pegar e vou dar um zoom ali naquela parcela. Para vocês observarem, lá onde tem uma bandeirinha, acho que dá para vocês verem uma bandeirinha, mais ou menos lá no final da linha. Observe a diferença de altura que tem essas sojas. Aí eu pergunto para você, se essas sojas aqui, ambas as variedades, produzirem a mesma produtividade, suponha que ambas produziram 80, 90 sacas por hectare. Será que esse material que está no canto esquerdo aí do vídeo, né, o mais baixo, será que ele vai conseguir deixar nas suas folhas, no seu ramo, né, nas suas raízes, a mesma quantidade de nitrogênio que aquele material da parte superior? Veja aquele material mais alto, se ele produzir a mesma coisa, ele tem muito mais folhagem, ele tem muito mais caule, muito mais raízes, então ele, a princípio, pode deixar mais nitrogênio. Agora, será que aquela variedade que tem uma altura maior, será que aquela variedade, ela tem alta afinidade com a bactéria, ela alimenta bem a bactéria e a bactéria fixa uma grande quantidade de nitrogênio para ela? Ou será que essa aqui que é menor, ela já tem uma interação melhor com a bactéria? Então, assim, não é só avaliar a altura da soja. A gente avalia, além da altura da soja, a biomassa que ela está produzindo, qual a concentração de nitrogênio que existe em cada parte aí da soja, na folha, no caule, na vagem, no grão. Isso é importante. Então, existem sojas que produzem muita biomassa, são sojas grandes, com a concentração alta de nitrogênio. Essas sojas, de fato, elas permitem deixar uma quantidade expressiva de nitrogênio no solo, podendo deixar aí 80, 100 kg de nitrogênio por hectare. Agora, existem sojas que a produtividade é alta e as concentrações de nitrogênio na parte não produtiva da planta são mais baixas, e essas sojas, elas removem muito da folhagem, muito do caule em direção aos grãos, e essas sojas deixam um balanço até negativo. Se você reduzir a adubação nitrogenada aí na hortaliça, você pode comprometer produtividade. Tá? Não adianta você olhar a coloração de folhas, isso não é sinônimo da quantidade de nitrogênio exatamente que essa planta acumulou. É preciso fazer um estudo mais aprofundado, né? E aqui nesse campo, vocês podem ver uma grande diferença de altura de parcelas aqui no nosso campo experimental. Aqui tem diversas variedades de soja, tem ensaios com população de planta, né? E tudo isso daqui para quê? Para entendermos, sim, de um lado, como otimizar a produção da soja, como ser mais sustentável a produção, mais rentável, mas também para entender e para trabalhar o programa de adubação para a cultura de hortaliça aí que vem na sequência. Teve um vídeo anterior, que você pode ver aí o link, que eu falei sobre escolha de variedade, sobre o que você tem que observar quando você vai colocar a soja, o milho, o trigo, o sorgo, etc., no sistema de produção de hortaliças. Temos que olhar muitos aspectos relacionados à saúde do solo. Dentro desses aspectos, eu já estou pensando aqui o aspecto químico, e dentro desse aspecto químico, nitrogênio. Que nós precisamos, então, de ter uma mente aberta, que nem sempre, porque a cultura anterior é soja, o residual é alto.
Isso vai depender de qual variedade, produtividade. Normalmente, materiais mais precoces, com produtividade mais alta, e aqueles que têm concentração de nitrogênio na biomassa não produtiva baixa, eles tendem a ter até um balanço negativo. Isso é um ponto importante que a gente tem que considerar então lá nos programas de adubação que você vai fazer à frente. Espero aí que você tenha gostado das dicas desse vídeo. Se nessa altura você não deixou o like, te peço, vá lá na confiança e compartilhe esse vídeo. Pode nos acompanhar aqui no Horta Online, interage conosco, pergunte aí o que você quer saber mais sobre a produção de hortaliça, sobre os sistemas de produção. Conte aí para nós quais outras culturas que você rotaciona com as hortaliças, quais dúvidas que você tem quanto a elas. E me siga lá também no Instagram, leonardo.aquino.ipacer. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.